Bem, amigos do Colégio Juvenal de Carvalho e Colégio Auxiliadora Fortaleza, aqui estou eu para fazer a revisão da nossa trimestral da segunda etapa. E, para começo de história, o nosso conteúdo programático é capítulo 4, onde estão, na verdade, os assuntos: as revoltas nativistas, as revoltas anticoloniais, que foi matéria da nossa primeira prova parcial, certo? Entra como revisão, você estuda pela prova parcial, você sabe aquela porcentagem, né? Que é provável estar na sua prova trimestral. E o que é inédito é o capítulo 5, que é justamente a independência do Brasil, o primeiro reinado, que é o reinado de Dom Pedro I, as regências, o reinado de Dom Pedro II, certo? E claro, você não pode esquecer que na nossa prova tem o filminho Mauá, o Imperador e o Rei, certo? E claro, eu não posso esquecer que temos também questões do nosso paradidático, que tem por título Dom João Carioca, a corte portuguesa chega no Brasil 1808 a 1821. Então pronto, vamos começar. Então desse nosso assunto que foi separado, tá certo? Eu não vou revisar nada da prova parcial, porque você tem que estudar por ela. Vamos revisar o que é novo, tá certo? O que está na própria trimestral, como inédito. Então nós temos a questão do próprio processo de independência do Brasil. Mas quando a gente fala do processo de independência do Brasil, o que é que eu não posso esquecer? Que é o seguinte: é um processo a independência. Então nós temos as revoltas anticoloniais, que é matéria da sua prova parcial, que é a Conjuração Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana. E aí entre a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana nós temos justamente a vinda da família real portuguesa, que é o assunto do seu paradidático. Então a corte portuguesa, quando chega no Brasil em 1808, ela meio que acelera o processo de independência, tá certo? Porque de 1808 para 1822, a saída da família portuguesa daqui, ela vai eclodir justamente no processo de independência, que é o nosso famoso 7 de setembro de 1822. E aí o que é que nós temos como interessante, que você tem que lembrar? É justamente o seguinte: você sabe que quando a família portuguesa estava aqui, grandes inovações aconteceram, mas vamos por parte. A vinda da família real portuguesa para cá, ela se dá justamente por uma pressão britânica, na qual Portugal não bloqueou continentalmente, tá certo? Naquela imposição de Napoleão Bonaparte, tá certo? Que era o bloqueio econômico, ou o bloqueio continental. E aí nós temos a fuga da família real portuguesa para a sua colônia. E é engraçado que quando Dom João chega aqui, a sua primeira parada, como está lá no seu paradidático, é a Bahia. E lá ele já decreta a abertura dos portos às nações amigas. E essa abertura dos portos às nações amigas, tá certo? Ela denota, ela evidencia o fim do pacto colonial, tá certo? O fim do pacto colonial não significa a independência do Brasil, mas agora o Brasil poderia comerciar livremente com as nações amigas. Preste atenção, no plural, mas na prática era no singular, a grande amiga Inglaterra. E aí nós aprendemos também as grandes inovações que aconteceu com a família real aqui. Houve a anexação da Cisplatina, que é o Uruguai. Houve a guerra, tá certo? A Guiana Francesa. Houve também a criação do Banco do Brasil. Houve também a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Houve também a criação da Biblioteca Nacional, a imprensa régia, tá certo? A Casa da Moeda. Então tem uma série de coisas que Dom João realiza no Brasil. E eu também não posso esquecer de um detalhe, que ele titulou, tá certo? A nobreza do Brasil com aqueles títulos medievais: conde, visconde. Não é à toa que na história do Mauá, tá certo? Ele é barão e depois se torna visconde, o famoso Visconde de Mauá, tá certo? Então, mas aí Napoleão Bonaparte morre, o que é que acontece? A família real portuguesa tem que regressar a Portugal, porque lá estava faltando o seu regente. Dom João espertamente deixa seu filho como príncipe regente do Reino Unido a Portugal e Algarves, tá certo? Ele até professa essa frase: é melhor que fique um português do que um brasileiro. E nesse processo, é claro,
eu não posso esquecer que Dom Pedro I aqui é pressionado pela elite portuguesa a ficar no Brasil e decretar proclamação da independência, o famoso 7 de setembro de 1822. Ele resolve ficar, que é conhecido como Dia do Fico, e aí o que é que acontece? O Brasil se torna independente no 7 de setembro de 1822. Nós pagamos muito caro por isso, porque Portugal só reconhece a independência do Brasil mediante a indenização de 2 milhões de libras esterlinas. É aí que começa o processo de endividamento externo do Brasil. Tudo bem? Então esse foi o acordo político entre Portugal e o Brasil no processo na independência do Brasil. E aí nós temos o famoso primeiro reinado, ou o reinado de Dom Pedro I. Ele se torna o primeiro imperador do Brasil, tá certo? E ele elabora a primeira Constituição do Brasil, muito conturbada, porque ele outorga a Constituição. Então a primeira Constituição do Brasil ela foi outorgada, imposta, tá certo? E entre as várias características que a Constituição tinha, monarquia, hereditária e vitalícia. Não esquece. Outorgada, monarquia, hereditária e vitalícia. Tá certo? Outra coisa também, manutenção da escravidão. Outra coisa importantíssima, estabeleceu 4 poderes: executivo, o poder ocupado pelo imperador, o legislativo, o judiciário e um poder particular, chamado de moderador. Esse poder moderador é o que fez com que Dom Pedro I governasse arbitrariamente, tá certo? Absolutamente. Tranquilo? O 4º poder é o que massifica todo o autoritarismo de Dom Pedro I. E é interessante também lembrar que existe toda aquela visão, né, épica do processo de independência, o grito do Ipiranga, o famosíssimo grito do Ipiranga, né, como está lá naquela pintura do Pedro Américo, né, lá no Museu do Ipiranga, que nós comentamos na sala de aula. E vale ressaltar, tá certo? Vale ressaltar, porque é muito importante esse assunto na história imagética, aquela pintura, porque ela estabelece uma coisa interessante. Dom Pedro I está lá no topo, né? Então na história da arte, de uma forma piramidal, tá certo? Os demais abaixo, ele no topo, com a espada desembainhada, num cavalo garboso e uma farda de gala, com a espada erguida. E lá o que é que acontece? Nessa imagem, a gente pode perceber um cenário interessante, que é justamente a questão da visão particular de Dom Pedro I. Por quê? Porque Dom Pedro I está no meio da elite. Só que é interessante que tem uma outra pintura do René, e não do Pedro Américo, tá certo? Sobre o processo da proclamação da independência, que já mostra, tá certo? Ele como uma figura, tá certo? Como uma figura de liderança popular. E aquela pintura que está lá no Museu do Ipiranga, tá ele como figura central, tá certo? Mas com uma visão particular. Fica ligado nesse aspecto, tá certo? Então, e aí entre essas características todas você tem que ficar ligado. Nós escrevemos na lousa várias características da Constituição do Brasil, a primeira Constituição do Brasil. Então fica ligado, tá certo? Naquelas características importantes. E aí nós temos uma segunda fase do período monárquico, que é o período regencial, que foi logo após a abdicação de Dom Pedro I, que ele assume o trono de Portugal logo após a morte do seu pai, já que ele era o herdeiro direto. E aqui ele não era, no Brasil, um imperador respeitado, não era um imperador que era acreditado administrativamente, tá certo? Só resolvia os problemas no Brasil de forma implacável, arbitrariamente, com muita violência, com muita repressão. E aí vale ressaltar a própria Confederação do Equador, que é um caso exemplar sobre isso, desse autoritarismo. E aí o que é que acontece? No 9º ano do seu governo, o seu pai falece, ele abdica ao trono em prol do seu filho, já que a monarquia era hereditária, mas Dom Pedro II, o famoso Pedro de Alcântara, só tem 5 anos de idade. A própria Constituição de 1824 estabelece que, na falta do imperador ou do executivo, só com a maioridade, ele só tinha 5,
teria que esperar 13 anos. Ele não espera isso, Dom Pedro I vai para Portugal assumir o trono no lugar do seu pai, que havia falecido, e o seu filho, Dom Pedro II, fica aos cuidados de José Bonifácio e é instalado no Brasil o famosíssimo período regencial, que nada mais é um intervalo entre o primeiro reinado de Dom Pedro I, o segundo reinado, futuro governo de Dom Pedro II. E claro, esse período regencial que nós aprendemos, ele deveria ter durado 13 anos, já que Dom Pedro II só tinha 5. 5 mais 13, 18, ele assumiria o segundo reinado com a maioridade. E já sabemos que isso não aconteceu, porque houve o famoso golpe da maioridade. Ok? Mas nessa fase regencial, nós dividimos elas em 4 partes. Quais foram? Regência trina provisória, que foi logo após a saída de Dom Pedro I. Regência trina permanente. Regência una do Padre Feijó. Regência una Pedro Araújo Lima. Tá certo? Então vamos lá. Uma coisa importante aqui da regência trina permanente. O ato adicional de 1834, desculpa. 10 anos depois da Constituição, são adicionadas algumas medidas. Entre elas, a permissão da criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Estabeleceu que a próxima regência seria una e não mais trina. Foi criada a famosa Guarda Nacional, que foi o Padre Feijó. Logo ele foi escolhido como regente uno. Tá certo? E aí o que é que acontece? Dessa regência, das duas regências, una, a do Padre Feijó e a do Pedro Araújo Lima, foram o período em que aconteceram as famosas revoltas regenciais. Cabanagem, no Pará. Balaiada, no Maranhão. Sabinada, na Bahia. Lembra ainda da brincadeirinha? Quem não sabe nada é baiano. Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, Rio Grande do Sul. E tem uma quinta que você não pode esquecer, que é a dos malês. Então, a revolta dos malês era justamente os negros que professavam o Islã. Eles eram muçulmanos, a religião islâmica, por serem muçulmanos. Ok? Então fica ligado nessa questão, onde elas acontecem, o nome delas, tá certo? Fica bem ligado nessas revoltas que aconteceram no período regencial, que nada mais é do que uma instabilidade, tá certo? Uma instabilidade territorial que havia começado com Dom Pedro I, com a Confederação do Equador, que o Ceará participou, que aí nós aprendemos que Pernambuco liderou e acabou acontecendo o fuzilamento do famoso religioso Frei Caneca. E aqui, no período regencial, estouram várias revoltas. E aqui nós citamos 5. Você tem que saber onde elas aconteceram e o nome delas, lógico. Tá certo? Continuando o nosso assunto, vem o segundo reinado com o golpe da maioridade. Dom Pedro II assume o trono com 14 anos e meio, adulteraram a idade do imperador para que ele assumisse logo. Ele é o que pacifica a famosa Guerra dos Farrapos, porque ela durou 10 anos e que não houve nenhuma punição. Mas no segundo reinado, Dom Pedro II consegue governar 49 anos. 40 anos a mais do que seu pai, que só governou 9 anos, tá certo? E um evento importante que acontece nesses 49 anos, que já estudamos no capítulo 3 da primeira etapa, que foi justamente as leis abolicionistas. Vamos citar novamente, porque é importante, porque faz parte da matéria. Vamos citar. Então, nós temos aquela lei britânica que havia sido criada, que foi aquela pressão para que o Brasil criasse vergonha na cara e começasse seu processo abolicionista, que falei o Bill Aberdeen, que dava o direito à Inglaterra a presar navios de traficantes, né? A lei Bill Aberdeen. Então, logo após isso, o imperador Dom Pedro II aprova a lei que proíbe o tráfico, a lei Eusébio de Queiroz. Então, proibia apenas o tráfico. O trabalho no Brasil continuava como escravo. Aí vem a primeira lei paliativa, que começaria a finalizar oficialmente a escravidão, a lei do ventre livre, tá certo? Lei do ventre livre. Nós temos depois a lei dos sexagenários, que aí nós já discutimos sobre essa questão das datas, 60 ou 65 em diante, dependendo do autor. Se aparecer 60 é sexagenário, aparecer 65 anos, também é sexagenários, ok? E por fim,
a lei assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, a então filha de Dom Pedro II, a Lei Áurea. Ok? Mas tem uma tarifa interessante que foi criada, que foi a tarifa Alves Branco. Presta atenção numa coisa aqui, ó. A tarifa Alves Branco, ou Lei Rio Branco. Eu quero que você fique atento para essa lei, e ela tá lá no filminho Mauá, o Imperador e o Rei, porque nós temos questões ligadas ao filme. O filme trata da história do próprio Mauá, né, o Barão de Mauá, o caixeiro que se torna o homem mais rico do Brasil e um dos mais ricos do mundo, tá certo? Um grande industrial, criador de ferrovias, tá certo? Então você tem que saber o que ele criou aqui no Brasil, tá certo? Um grande industrial, banqueiro, político e diplomata brasileiro, o famoso Irineu Evangelista de Souza, tá certo? Que aos 5 anos de idade havia perdido o pai, como a gente viu no início do filme. 3 anos depois sua mãe casou de novo e entregou a seu tio, aquele traficante de escravos, na qual o Irineu trabalhou com o seu Pereira, que era um grande comerciante de escravos, né? E criou a primeira ferrovia, se tornou sócio do famoso senhor Carruthers, tá certo? Aquele inglês, e que ensinou para ele todos os negócios, as formas de negócio. Então, um grande empreendedor, tá certo? Mas tem uma coisa interessante. Em 1844, certo? A Lei Alves Branco elevou a tarifa sobre as importações e no ano seguinte Irineu fechou a casa Carruthers Company, que é justamente aquela que mostra no filme. Então eu aconselho a você assistir no YouTube o filme completo, tá certo? Do comecinho ao fim, para você ficar ligado e responder bem as minhas questões sobre o filme. Um outro ponto importante também, tá certo, que a gente não pode deixar de falar, tá certo, é o seguinte, sobre a Guerra do Paraguai. Olha, é simples. Então toda a concorrência que estava havendo para com os ingleses no processo de industrialização, na industrialização, no mercado industrial, o Paraguai despontava como uma nação industrial. E aí a Inglaterra patrocina o Brasil, a Argentina e o Uruguai contra o Paraguai. Então a tríplice contra o Paraguai é Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. Para você não esquecer, tá aqui a dica. Certo? Olha a dica. A primeira economia do Brasil, pau-brasil. P de Paraguai, A de Argentina, U de Uruguai e Brasil. São 4 nações aqui. Você exclui o Paraguai, estas 3 é contra o Paraguai. Então, pau-brasil. P de Paraguai, A de Argentina, U de Uruguai e Brasil. Então, Brasil, Argentina e Uruguai lutam contra o Paraguai. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu ver aqui mais um pouco. Então nossa prova tá muito fácil. Muito fácil mesmo. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra coisa importante para destacar na nossa matéria aqui da nossa prova. Deixa eu ver. Recomendando e lembrando mais uma vez o paradidático, para dar mais uma lida. Dessa vez não tem dica até onde pode estar a questão. Tá certo? Legal. Ok. Legal. Certo. Beleza. Ok. Então, eu vou ficar por aqui. Essa é a nossa matéria da nossa trimestral. Então, eu vou deixar no canal o link do filme Mauá, o Imperador e o Rei, para que você assista de forma completa, tá certo? Para responder bem as minhas questões. Tranquilo? No mais, chupa essa manga, galera, do Juvenal e do Colégio Auxiliadora Fortaleza. Valeu!